O canal que você assiste é o Verdade Oculta 2. O casal que você vê é Elaine Rubens. E a música hoje vai dizer sobre o Jesus amado, sobre a questão envolvendo o Messias amado e querido. Sim. E de que ele deixou pistas no Novo Testamento para a gente conhecer bem a ele, conhecer Jeová, conhecer toda a estrutura. Certo. E aí, fala alguma coisa para nós sobre isso, amadinha, por favor. Então, Jesus deixou pistas. E se você ler com bastante atenção, as pistas que ele deixou não tem nada a ver com as pistas que, infelizmente, vocês seguem aí dentro do processo religioso. Né? É uma coisa bem interessante de se observar. Ainda mais se ler de forma linear. Porque se você for ler os pedacinhos que a cobertura espiritual manda, aí você não vai pescar nunca. Sabe qual a prova disso que não vai pescar nunca? É que ainda continua aí dentro, É mesmo. né? Então não vai pescar, mas se ler sozinho, pedir entendimento, analisar ali, porque tem coisa que fica na nossa cabeça, sabe, Rubens? Até A você sozinho, semente, né? é a semente, você para pra pensar, como a gente tá fazendo esses vídeos, eu fico pensando assim com relação ao Messias, principalmente ele é o todo, né? Tem os discípulos, profetas, mas eu fiquei pensando, então vem tanta coisa na cabeça, né? Principalmente a questão, não vai fugir do assunto não, que é sobre o Messias. É quando a gente analisa do evangelho de A a Z, os 4 evangelhos. Né? E depois do Messias, os discípulos e tudo mais. Qual foi a parte crucial do Messias? Só foi a questão do amor ao próximo e mais nada. Ah, mas tem a parte da salvação, da vida eterna, da parte espiritual. Tem, mas são duas coisas bem antagônicas, né? É, uma Vida coisa é aqui para a e gente vida fazer e lá. outra é para esperar, né? E outra é Você para não tem como esperar. construir a vida eterna. É Tem como verdade. fazer nada por ela, você vai esperar por ela. Agora, o comportamento nosso, né, Amadinha? É isso que você Isso. está dizendo, É né? o que eu estou dizendo, exatamente. Aí, para terminar, então, quando você pergunta, Jesus deixou pista? Então, se você for analisar as pistas que ele deixou, você vai encontrar milhares, inúmeras, entende? Ele falou assim, ó, eu sou a porta. Quem procura, acha, Sim. né? Ou É. seja, sugere que a porta está escondida. É Uhum. pista. Ele disse assim, os verdadeiros adoram o espírito. Sugere que Existem os os falsos. falsos. Uhum. Ele diz assim: a graça e a verdade vieram pelo Messias, a lei foi dada pelo Moisés. Uhum. Se a graça e a verdade Uhum. veio para o Novo Testamento, sugere que aquele A é a mentira. mentira, A desgraça é a desgraça. ou a mentira, né? É. Então você vai vendo que essas pistas são importantes. O Messias disse: olha, eu falo dessa forma porque a quem é dado entender, entende. Mas quem não é dado a entender, fica boiando. É o que ele disse. Eu só estou aqui repetindo. Uhum. Então essas pistas deixadas pelo Messias foram muito importantes para nós. E a música que você vai ouvir agora, ela fala dessas pistas. E na música, são muitas pistas Uhum. importantes. Mas na música foi escolhido o tema para essas pistas Ah, da sim. questão envolvendo o pai. Uhum. Entende o que eu estou dizendo? Ele fala assim, ó, quem vê a mim vê o pai. E algumas pessoas perguntam, alguns discípulos, Jesus, mostre-nos o pai. Está comigo há tanto tempo e não me conhece? Né? Então É. quer dizer, o pai é igual o Messias, é. Então a música vai passear nessa estrada. Nesse caminho aí, ó, que você está vendo, é cheio de rachaduras. Uhum. É nesse caminho que a música trilha. Para que a gente entenda que o pai de Jesus, e aqui a gente fala Jesus com a liberdade, né, para que estamos falando para muitas pessoas evangélicas, o pai de Jesus, essas pistas mostram Hum. que ele tem um comportamento igual de Jesus. Aí você pega e transpõe ele para as passagens do Velho Testamento, onde Jeová Hum. faz 1001 atrocidades e vê se encaixa. Só uma coisa com relação à pista. Olha só, quando a gente para analisar, já me veio outra observação que eu não tinha feito. Quando você citou aí a parte que disseram para Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai. E a música tem a ver com a questão do Jeová, né? É, Se eu não me engano. Então, por que que o Messias não respondeu de forma diferente? Mas vocês têm os seus pais, os descendentes, não sabem quem é o Pai? Já não foram mostrados para vocês? é, Né? Mas por que que ele falou outra coisa que não tem nada a ver lá com o antigo? é Ou com verdade. aquele personagem antigo? É Ele verdade. poderia ter dado uma outra resposta. Não chula como eu dei agora, É, mas né, de uma outra forma, mas direcionada a resposta para o Deus do antigo, exatamente. né? É. Vamos lá então, gente? Tá pronta, Amadinha? Pronta.
Jesus andava entre pobres e rejeitados, curava leprosos, comia com os largados. Não matou ninguém, nem levantou espada. Ele e seus discípulos seguia pela estrada. Quem vê a mim, vê o Pai. Muito interessante. É preciso parar tudo, ao menos por um instante. Jesus citou o Pai, então podemos comparar, ver se Jesus se parece ao antigo Deus, Jeová. Tá em João 14, ali não há confusão. Quem me vê, vê o Pai, essa é a revelação. E no capítulo 8, desmascarou a religião. Vós não conheceis o Pai, nem sua direção. Em João 16, Jesus foi ainda mais direto. Vão te matar por achar que isso é o certo. Mas fazem isso porque não conhecem a verdade. Nem a mim, nem ao Pai, só fazem por maldade. Jesus deixou pistas em cada passo que deu. Mostrou um Pai que o templo nunca conheceu. Um Deus de amor que ninguém entendia. Não era o mesmo da lei, Da fúria e da tirania. Ele trouxe luz onde havia escuridão. Desfez a imagem feita pela religião. Jesus deixou pistas. Quem ama vai ver. Quem é do sistema vai procurar esconder. Deus no passado, pelos profetas falou. Hoje fala pelo Filho que a nós revelou. lemos desta forma na carta aos Hebreus, Mostrando que ninguém jamais viu Deus. Jesus apresentou o verdadeiro Pai Celestial. compare esse com Jeová, veja Se é igual. Jesus declarou ao jovem rico que Deus é bom. Leia sobre Jeová e veja se tem o mesmo dom. João 1,18 traz a plena confirmação. Ninguém jamais viu o Deus da salvação. Deus não muda, não tem sombra de variação. Compare a Jeová que muda de opinião. Jesus veio mostrar o Pai que ninguém conhecia, rejeitado pelos mestres da teologia. Porque o verdadeiro nunca quis a opressão, mas justiça, amor e transformação. Jesus deixou pistas em cada passo que deu. Mostrou um Pai que o templo nunca conheceu. Um Deus de amor que ninguém entendia. Não era o mesmo da lei, da fúria e
cabia no templo quem andava com luz. Ele expôs o engano que o povo adorava e mostrou um pai que a religião ocultava. Bom, a música está aí, a letra é muito bonita, muito contextualizada com a verdade, né, que tá escrito. Então, a observação que eu faço é a seguinte, quanto às pistas, né? A pista que Jesus deixou. Aí você observa hoje, por que é difícil do processo religioso, ou dos que dominam o processo religioso, seguir as pistas de Jesus, mas preferem seguir a de Jeová? Por que que, né, negam, ou escondem, ou ocultam, ou lança fora as pistas de Jesus, que é ele próprio, e prefere a de Jeová? A pergunta não é difícil de ser respondida, porque Jeová aceitava tudo que está aí hoje, não é verdade? Adoração, templo, rituais, essas coisas todas. Já o Messias não tinha nada. Se for ver que ele só veio para nos ensinar como nos comportar, humanamente falando, né? E espiritualmente era o quê? Somente não perder a salvação, fazendo coisas das quais, né? Não seguir os padrões dele. No caso, o mandamento dele, né? Que é a impiedade e a iniquidade. Falou tudo, amado. E eu vou complementar por quê? Porque quando você fala em iniquidade, você fala em pecado contra o Pai. Pecado contra o Pai é não reconhecer a grandeza dele. É quando, por exemplo, chover, a pessoa dizer, olha que droga, está chovendo. Sim. Porque o mundo faz isso, quem não é ligado às coisas de Deus na raiz, que não são as pessoas que repetem, é um sistema de comunicação, por exemplo, igual a TV, Sim. isso tudo é interligado lá em cima, no que domina o mundo. E eles espalham para a população esse tipo de pecado de iniquidade, quando eles falam que, por exemplo, o tempo é ruim. Então, quando você pratica iniquidade, é quando você não adora a Deus no seu espírito. Adorar a Deus no espírito é você reconhecer as grandezas de Deus e ter isso como uma base sua. Você não aceita, você não vai bater de frente com ninguém, mas dentro de você não aceita isso, não repete. Coisas desse tipo. E você sabendo que Deus não quer liturgias, como foi dito pelo profeta Isaías, quando diz, quem requereu isso de vossas mãos, que cantassem para mim, que fizesse isso, fizesse aquilo, quem requereu? Quem requereu foi Jeová, mas o Pai não. Não é verdade? Quando ele vai, quem requereu é porque ele não requereu. Então para que vai cantar para ele? Mas é proibido cantar para ele? Não está escrito que é proibido. Agora, liturgia para ele é outra coisa. Fazer uma liturgia. Vamos fazer aqui um evento de cantar para Deus. Cada um tem oportunidade para cantar para Deus. Não pediu essas coisas litúrgicas. Qualquer coisa que sai de você espontaneamente é válido. Mas essa coisa que é organizada para isso, em nome de Deus, chama-se iniquidade. Então, amada, fisicamente falando, você quer fazer alguma coisa para Deus? Faz pelo próximo, vai estar fazendo para Deus e vai ouvir ele te agradecer naquele dia. Não é verdade? Conforme está escrito em Mateus, e o Messias foi quem falou isso. Agora, você quer não desagradar a Deus? É só não fazer coisas no seu espírito. Aí você vai para Jeová. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A pista é essa. Os falsos adoram cantando, batendo palmas, gritando aleluia, glória. Não é no íntimo, é no exterior para os outros. Amada, não, mas eu vou para a igreja, mas não é para ninguém ver não. Cara, se você fala isso, pensa isso, tu tem que fazer uma introspecção. Porque senão o pecado se torna mais tortuoso ainda. É uma introspecção bem profunda. Não é verdade, amada? Exatamente. Qualquer pessoa que assiste esse casal falando aqui agora e que diz, mas eu vou para a igreja, eu faço tudo, mas não é para o pessoal ver, não é para Deus. Você que fala isso, faça uma introspecção profunda, lá no seu íntimo, para você ter certeza mesmo que é para Deus. Mas quando vai para a igreja e se apresenta para Deus na igreja com o público, é bom fazer uma introspecção. Quando se fala que é para Deus, é para a obra dele. Você falou uma coisa antes aí, que é bem interessante observar. Quando a questão de adoração, né? Foi alguma coisa que você falou sobre adoração.
né? Foi o que eu falei, que os verdadeiros adoram em espírito e os outros adoram publicamente para ser vistos pelos homens. Exatamente. Aí você falou que aí você deu o exemplo do tempo, né? Quando que fala que o tempo chuvoso é ruim e outras coisas do tipo, né? Não reconhece isso. Não conhece a grandeza de Deus. Isso, a grandeza de Deus dentro de si. Por quê? Porque ao longo do tempo foi ensinado às pessoas também a ver a questão de honrar o pai, adorar o pai, ou qualquer coisa do tipo, como algo de se fazer para ele, entendeu? De se fazer o que a gente vê hoje, seja no processo evangélico, católico ou de outras, entendeu? Ou seja, simplesmente você... ritualizar, né? Ritualizar, exatamente. Simplesmente você reconhecer a grandeza do pai nas pequenas coisas, em atitudes, e dentro de você mesmo, você ter a sua certeza que você crê nele e busca, né? Seguir o certo, mesmo que erre no decorrer do caminho, mas busca seguir o certo, a pessoa não vê isso como adoração. Você entende o que eu tô falando? Entendi. Não consegue ver isso como adoração. Sendo que o mais importante que está vendo é o Criador, não é nem eu, nem outras pessoas. É Deus que está vendo. Porque quando você reconhece dentro de você, as pessoas que estão ao seu redor não tomam parte. Exato. Mas o Pai que sonda os corações, ele sabe. Isso. Aí é para ele mesmo, né? Exatamente. Amada, é muito interessante ouvir falar dessas coisas espirituais, porque elas não saem de dentro da pessoa. Elas não se externalizam. Elas ficam sempre dentro. É por isso que quando eu estava falando a respeito da introspecção, né, eu usei esse termo, para que a pessoa reflita dentro do ser dela. Do ser dela. É uma introspecção, é uma inspeção interna. Exato. Inspecionar a ela própria, né, amada? E não há necessidade de outras pessoas, seja quem for, ver em mim, na Elaine, ela é temente a Deus, ela adora Deus, ela é uma adoradora. Para mim, isso não vai fazer diferença nenhuma. Porque o que está na minha cabeça é seguir o mandamento do Messias, né, buscando errar o mínimo. Que errar todo mundo erra, mas não é verdade? Não teve um justo no mundo. Errar todo mundo erra, mas errar o mínimo. Então, isso é o que é importante. Então, não é importante eu fazer algo e sentir ou querer que as pessoas me vejam. Essa aí adora Deus, essa é uma varoa de Deus, essa é uma mulher poderosa de Deus, de Jesus. Entende o que eu estou querendo dizer, amado? Né? Porque fica parecendo que isso é importante. Não, a importância está em fazer para quem? Para as pessoas aplaudirem? Fazer porque é obedecer o Messias e é assim que deve ser feito? Então você tem dois pensamentos e não pode ficar cocheando entre os dois. Ou faz porque é uma coisa que você ouviu do Messias e acreditou que é justo fazer, que é dever fazer dessa forma, ou faz para ganhar aplausos. Que é o que a Madinha está falando, para as outras pessoas verem que você é uma pessoa santa, uma pessoa de Deus. Porque se fosse para Deus mesmo, e se a pessoa que está no processo religioso, e eu creio, que acredita que Deus é onisciente e principalmente onipresente, está em qualquer lugar, até onde essa pessoa estiver sozinha em qualquer local, sabe que Deus está ali, então se fosse para ele, obviamente ia elevar o pensamento a ele, a orar ali sozinho para ele, a cantar ali para ele. Mas se vai no meio de um monte de gente, não, sabe, é enganar a si próprio. Faça uma introspecção. Exato. É a melhor coisa que pode se fazer, né, amado? Muito obrigado por estar aqui. Nosso tempo está estouradão, 21 minutos de vídeo. Mas a gente vai voltar no próximo com outra análise de música e tem outros quadros também aqui no canal. Por isso vale a pena se inscrever e compartilhar e vale a pena baixar essa música que está aqui na descrição. Tchau, Amadinha. Tchau.